O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 11 de outubro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência e sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa região. E vocês que acompanham o programa sabem que uma das pautas que eu normalmente trago ao programa é o que eu chamo Por Onde Anda. Por Onde Anda tem sempre um personagem como convidado da política friburguense, que já exerceu algum cargo eletivo, tanto no Executivo ou no Legislativo, ou que já exerceu importante cargo no Executivo. E eu sempre falo, por que por onde anda? É porque no momento eles não estão exercendo cargos eletivos e nem estão exercendo cargos públicos assim. E eu entendo que é importante conversar com eles, porque no momento que a pessoa sai, se distancia um pouco, ela consegue ver as coisas de uma forma, fazer análises melhor, né? Analisar de melhor forma. E a gente acaba tendo a oportunidade de saber a opinião deles, o que eles andam fazendo, como é que eles avaliam o nosso momento político. Nós temos que lembrar que nós estamos a menos de um ano das eleições municipais de 2020. Tá? Se esse personagem tem interesse em participar do pleito na forma de candidato, enfim. E também serve, de uma certa forma, como reconhecimento do Pensando pelo prestígio que esses personagens deram ao programa quando exerceram esses cargos, tá certo? Eu também não deixo de fazer isso. E esta noite está comigo mais um desses personagens que passou por 2 mandatos consecutivos na Câmara Municipal, teve uma participação bem ativa e era um ferrenho crítico daquelas coisas que ele acreditava que mereciam essa crítica. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Mas o tema do programa então é este. Mais uma vez o Pensando tem como pauta o já tradicional Por Onde Anda. Mas começo com meus recados, sempre tem. E hoje eu quero mandar um abração especial para 2 amigos que estiveram comigo. Um deles até trabalha comigo na mesma empresa e o outro esteve comigo essa semana. Falei, poxa, Modesto, manda lá um abraço para mim. Um deles é meu querido amigo Pablo Machado, que me ajudou aqui muitas vezes no Pensando, trabalhou na TV Zoom e hoje trabalha numa empresa coligada da qual eu trabalho. O Pablo Machado é um querido amigo, um abração para você, Pablo. Vamos ver se você está assistindo o programa, né? Que você reclama que eu não mando abraço, mas também não assiste, né? Mas de qualquer forma você vai ter que ver pelo menos na reprise. E o outro é o meu querido amigo Roosevelt Carvalho, Goiaba, está sempre lá comigo, essa semana esteve comigo. Aproveito e mando um abração para ele e para a Dineia. Tudo de bom para vocês. Vamos falar de aniversariantes. Começa na família do Modesto. Domingo, dia 13, o cunhado Sebastião Herdido Araújo Couto, o Didi, estará comemorando mais uma data festiva. Um abração para o Didi, tudo de bom para ele. O outro eu não sei. Noé está com a gente ainda aqui? Tá assim, que eu não vejo Noé mais aqui. Noé há muito tempo na Zoom e ele faz aniversário na quinta-feira, dia 17. Então, manda um abração, Noé, desculpa de perguntar, mas é porque eu só vim aqui agora às sextas-feiras e eu não tenho te visto, né? Mas é bom que você continue com a gente, fico feliz. Um abração para você, que o Papai do Céu ilumine seus caminhos. Vamos agora falar de ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias. Um deles é hoje, aniversariando hoje, sexta-feira 11. É o Nelson José da Silva Neto. Ele é maestro da nossa centenária das centenárias, a Real Banda Euterpe Friburguense. Um abração para o Nelson pelo aniversário, muita luz nos seus caminhos. O meu amigo Roosevelt Carvalho Goiaba me pediu para registrar o aniversário da Sarana. Sarana comemora aniversário hoje. Ele é namorado do João Vitor. O João Vitor é neto do Rodo. Então, um abração para a Sarana. Muita luz nos seus caminhos também. O Russo disse que isso vai sair casamento. Espero que saia. João Vitor, seu avô está dizendo para todo mundo que vocês vão casar, né? Sarana e João Vitor, então, um abração para os dois. E amanhã será data festiva para o jornalista Gustavo Werneck. Gustavo
muitos anos, esteve aqui na Zoom fazendo um belo programa. Uma pessoa muito querida. Um abração para você, Gustavo. Falando em aniversariante, o Roosevelt sempre deixa comigo. Eu pedi ao Jackson estar aqui comigo, por sinal, deixa eu agradecer mais uma vez o Jackson. Está aqui comigo, ele para o serviço dele lá, vem prestigiar a gente, aproveito e agradeço a ele pela ajuda e ao Marconinho que estão lá em cima. O Roosevelt sempre me traz esse jornal, é o Jornal da Região. Ele me traz esse jornal ele fala das cidades aqui da região, ele é pelo menos ele é lá de Cantagalo. E ele me traz o jornal, eu observei que ele foi fundado no dia 3 de outubro de 1986. Então, há pouco mais de uma semana, ele fez 33 anos. E um jornal ficar 33 anos no ar, é mais um jornal, esse aí, por exemplo, tem 10 páginas, não é fácil não. Então, cabe aqui o registro do Jornal da Região, 33 anos, são 33 dias, não são 33 meses. Quero aí parabenizar os responsáveis pelo Jornal da Região por mantê-lo há tanto tempo sendo distribuído. Parabéns a vocês pelo trabalho. Vamos falar de eventos. Esse evento eu recebi do Zé Geraldo Casale. O Zé Geraldo Casale trabalhou comigo. Ele me mandou pelas redes sociais o registro de um lançamento de um livro. A poetisa Liel Casale, ela está convidando para o lançamento do livro Florescer das Reflexões. Florescer das Reflexões. Tá. O pré-lançamento será no dia 30 de outubro, às 19 horas, no Educandário Miosotti. E o lançamento mesmo oficial será no dia 9 de novembro, às 18 horas, na livraria Sabor de Leitura, que fica ali na Monsenhor Miranda. Então está registrado aí. Eu acho sempre importante, há pouco tempo fiz até uma entrevista aqui com a Lílio, né, sobre o livro dela. E eu gosto de ver. Eu não sei se é porque eu tenho uma predileção muito grande pela leitura, leio muito. Fico muito feliz quando eu vejo o livro sendo lançado. Para mim, livro é uma coisa diferente. Eu admiro muito essa capacidade de as pessoas escreverem. E aí está aí, registrando aí, a Liel Casale, né? Casale, eu conheci ele como Casale, né? Liel Casale lançando o livro Florescer das Reflexões. Eu falarei mais nos próximos programas. Esse aqui eu falo que não é um evento, eu já venho falando já há alguns meses sobre, é uma oportunidade, que é a educação de jovens e adultos com matrícula lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. Para quem não terminou o ensino fundamental, muita gente nem começou, né? Infelizmente não pôde estudar, nunca é tarde para estudar, não existe idade. Claro, existem limitações, as pessoas mais velhas têm algumas limitações, mas não existe idade, existe vontade. Então, é uma boa oportunidade, principalmente para quem mora ali na região de Conselheiro, terminar o ensino fundamental, se não terminou, através da educação de jovens e adultos lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. Vamos agora falar de utilidade pública. Começa aí falando da APAE. Eu falo sempre, a APAE já faz parte aí dos meus comentários há quase 15 anos. Eu falo da APAE porque eu acredito no trabalho deles, sei da dificuldade que essas entidades de Friburgo sofrem. Eu sempre falo, só existe essas entidades por duas razões. Que, infelizmente, as famílias não conseguem cuidar das pessoas que precisam, né? No caso da APAE, que tem algum tipo de deficiência. E eu sei que não é fácil para muitas famílias cuidar mesmo, é caro, difícil. E o poder público também não consegue. Então, necessita dessas entidades, como a APAE e outras tantas. Então, temos aí que ajudar a APAE para que ela continue ajudando mais de 600 famílias. Uma outra utilidade pública que eu sempre resisto é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Muitas vezes você evita um crime que você está vendo que pode acontecer usando o disco de denúncia. E muitas vezes ajuda a polícia a elucidar problemas, evitar que aconteçam coisas, ou mesmo muita gente, a gente sabe que muito humilhante aí é preso através do disco de denúncia. Então está aí na telinha. 2523-4590. O WhatsApp, eu estou tendo que confirmar se esse número ainda atende. Eu tentei usar esse WhatsApp do 11º BPM, mas não consegui. Eu pedi a um amigo meu policial para ver se esse número existe ainda. Então hoje eu prefiro não dá-lo.
O outro número que eu já venho falando várias semanas que eu parei de fornecer era o disco de iluminação pública. Por que parei? Parei porque o serviço não vem sendo prestado à população friburguense. Então, eu não vou fornecer um número de um serviço que, lamentavelmente, é muito mal prestado, praticamente não é prestado. E o que me incomoda é que o governo Renato Bravo já está caminhando para o 3º ano, já está indo para o 3/4 do mandato, e essa questão da iluminação pública não se resolve. Não se consegue fazer uma licitação, não se contrata uma empresa para fazer, não tem pessoal próprio, enfim. É o famoso engano que eu gosto, que me incomoda muito, que a gente paga contribuição de iluminação pública. E isso é mais ou menos, é como se você fosse no supermercado, comprasse 5 quilos de arroz e o dono do supermercado, na hora de sair, te tomasse saco de arroz. Eu me sinto assim, vilipendiado pela prefeitura, que me toma esse dinheiro todo mês da minha conta de energia elétrica, a gente é obrigado a pagar, e não fornece serviço. E me incomoda bastante também que a gente vê aí, os próprios meios de comunicação falam muito pouco no assunto, os vereadores falam pouco. Eu não sei de nada que o Ministério Público vem fazendo, porque isso é um problema complicado, porque o dinheiro está saindo do nosso bolso, está indo para onde? Não se presta conta desse dinheiro, então não tem telefone de discriminação pública, como também não tem outro telefone que eu forneci por um bom tempo, que é da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Eu não forneço mais, porque nós não temos ordem, nós temos desordem nas nossas calçadas por aí. É uma que eu chamo de Secretaria Dorminhoca. E Mobilidade Urbana, onde estava me contando um amigo, os poucos agentes de trânsito que tem, alguns ainda são... eu não sei nem o que falar do comportamento deles. Tem um ali no Paissandu que é uma figura, né? Eu não sei o que ele faz ali, né? Ele faz tudo menos que ajudar o trânsito a funcionar. Então não tem telefone dessa Secretaria do Dorminhoca. Mas os dados da creche Berçário São José, esse sim, esse eu peço que coloque, que é um trabalho que eles fazem lá, que está em risco de parar. A diretora esteve comigo não tem tanto tempo, disse isso para mim, que se não melhorar a situação em 2020, não sabe se continua. E uma das dificuldades é porque a prefeitura não repassa as verbas de direito, porque isso é uma lei municipal de direito. E também existe, de certa forma, uma visão míope de muitos empresários daquela região. O empresário tem uma trabalhadora trabalhando na sua empresa e para ela trabalhar, ela deixa o filho ou a filha na creche. E esses empresários não são capazes de dar uma ajuda mínima que seja a creche. Então, está aí a minha bronca com relação a... De repente, nós perdemos essa entidade por falta de apoio. Se você não quiser depositar, mas quiser levar material de limpeza para lá, você pode levar. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto, número 53, perto do posto de saúde. Tá bom? Vamos para o meu registro agora. Marconi, nós estamos aí com o meu mantra? Eu vou até pedir, vocês, já que o Noé apareceu aí, pede o Noé, se qualquer hora dessa ele puder, dar uma passadinha lá para a gente verificar se isso aí mudou alguma coisa. Isso aí é a famosa Praça Céu, que está nessa situação, começou a construção em 2012 e está, pelo menos há 2 meses estava assim. Não sei como é que está hoje. Na semana passada eu até informei aqui que saiu uma ordem de serviço da prefeitura dizendo que vão terminar a Praça Céu. Nem vão terminar, né? Porque na ordem de serviço consta que eles vão recuperar, que me incomoda muito como é que se recupera uma coisa que nem se inaugurou direito, né? Mas largaram, tem que recuperar mesmo e terminar. Vamos ver. Se não terminar, eu vou continuar falando. E o último registro, eu acho importante eu falar sobre esse assunto, que essa semana eu fui parado, foi ontem, eu fui parado ali perto onde eu trabalho, na praça, por uma senhora, uma telespectadora, e falou: Modesto, eu quero que você dê uma bronca no prefeito Renato Bravo, porque está acontecendo isso assim na área da saúde. Eu perguntei: mas o que está deixando a senhora tão incomodada? A gente sabe que a área da saúde é uma área complicada mesmo. Mas ela me fez um relato de algo que estaria acontecendo que eu achei muito improvável. Falei: não é possível que isso esteja acontecendo. Então eu falei com ela: a senhora tem certeza que isso está acontecendo mesmo? Não, fala lá. Eu não falei nada, mas eu perguntei a ela: como é que a senhora soube desse fato? Alguém contou para a senhora? Ah, não, eu recebi um vídeo no WhatsApp que
que veio de um vereador, e esse vereador faz uma oposição contínua ao governo Renato Bravo, né? Então ela falou, não, esse vereador é contra o prefeito, ele mostrou isso está acontecendo. Mas eu achei tão estranho aquilo, eu não falei nada com ela. Cheguei em casa ontem à noite, fui buscar no YouTube se eu achar alguma coisa, e encontrei mesmo. Encontrei o tal vídeo que ela falou. Esse vídeo, ele parte de uma verdade, mas foi editado, e o que da edição saiu uma coisa que não é mais verdade. Porque toda vez que você pega um fato e distorce, tira do contexto, deixa de ser verdade, vira uma mentira, vira uma fake news. Aí eu falei com ela, ela troca mensagem com a minha esposa, porque essa telespectadora é bem próxima da minha esposa. Aí hoje eu mandei uma mensagem para ela, dizendo para ela, olha, aquilo que a senhora falou para mim ontem, esse vídeo não espera a verdade não. Como moderna, mas não é possível, o vereador de oposição falou. Eu disse a ela o seguinte, a gente tem que aprender a lidar com a informação. Não é porque uma pessoa falou que a gente tem que sair acreditando. E no caso de política, tem que ter mais cuidado ainda. E eu não estou falando de oposição à situação, não. Os dois lados, quando querem, distorcem a verdade. Nós vimos aí na última campanha eleitoral como isso aconteceu. Não é pelo fato de alguém ser da oposição que tudo que ela fala é verdade. Não é pelo fato da pessoa ser da situação que tudo que ela fala é verdade. Infelizmente, a política brasileira está muito contaminada com isso. Então, eu falei com ela, sabe o que ela tem que fazer? O que eu faço. Eu, nas redes sociais, sou extremamente crítico com as fake news. As pessoas que dividem espaço comigo, é engraçado que já tem alguns amigos que antes de botar alguma coisa, mandam para mim, Modeste, será que isso é verdade? Eu não faço nada demais, eu só vou pesquisar. Porque, para mim, toda vez que você recebe uma mensagem, alguém lhe fala alguma coisa, não custa verificar para ver se aquilo é verdade ou não. E tem meios, a internet mesmo permite muito. Então, eu falo isso o seguinte, tem que aprender que nem tudo que a oposição diz é verdade e nem tudo que a oposição diz é bom para o município. Nem tudo que a situação fala é verdade, nem tudo que a situação diz é bom para o município. Eu já vi mesmo aqui em Friburgo, aí falta, digamos, personalidade ao prefeito. Que quando o prefeito tem personalidade, sabe que está fazendo certo, a oposição, deixa a oposição gritar. A oposição é algo saudável. A democracia precisa da oposição, a gente precisa de alguém para botar o bendito sino no pescoço do gato, não é o ditado? Mas não quer dizer que ela está sempre certa e tudo que ela diz está sempre certo. E pior, muitas vezes também ela mente, com a situação mente também. Então a gente tem que ter equilíbrio, buscar saber se é verdade. Eu faço isso em qualquer mensagem que eu recebo antes de passar para frente. Tá? E hoje é muito comum, lamentavelmente, a nossa política está muito contaminada com verdades que são distorcidas. Então não é verdade. Distorceu, deixou de ser verdade. Então a gente tem que ter cuidado. Antes de passar para frente, antes de falar, tem que ver, isso é verdade? Isso procede? Aí sim, você vai acreditar. Agora, não é o fato de ser situação ou oposição que dá garantia de que o que ela está dizendo é certo, é verdadeiro. Muitas vezes até a coisa, tem hora que é o pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa pensa aquilo, não está mentindo, é a visão que ela tem do assunto, mas não quer dizer que a visão dela é a correta. Então a gente tem que aprender isso. Os dois lados, a gente precisa dos dois lados, mas tem que aprender a lidar com os dois lados, tá bom? Fica esse registro aí, porque ela falou então você não vai falar? Eu falei, não vou falar. Eu estou dizendo para a senhora que eu sei que não é verdade, eu sei que ela está me assistindo. Depois ela vai brigar comigo, porque ela falou, você não pode falar, mas eu não estou dizendo o nome de ninguém, né? Mas a gente tem que aprender a lidar só com a verdade. Isso posto, vamos falar com o nosso convidado da noite. Ele foi um vereador bem atuante entre 2009 e 2016 e certamente vai ter bastante coisa para nos contar, para nos falar. Eu estou falando de Claudio Damião, que eu agradeço a presença, meu cordial boa noite. Modesto, eu que agradeço aqui a oportunidade, mais uma vez, participar do programa, cumprimentar os nossos telespectadores, né? E pensar Nova Friburgo. Eu acho que o nome do programa ele remete a uma questão de uma responsabilidade enorme. Todos nós devemos, precisamos pensar Nova Friburgo, pensar soluções, ter esse pensamento crítico também, que é natural, de situação e oposição, nesse conflito pela construção de algo melhor, mas sempre pensando na população de Nova Friburgo. É isso aí. A gente precisa dos dois lados, mas tem que pensar primeiro no objetivo maior, que é a nossa cidade. Aí fica legal.
Cláudio, vamos lá. Você teve 2 mandatos consecutivos. Por opção, você resolveu não se candidatar em 2016 a vereador, numa eleição que todo mundo que é do meio político dizia que era uma eleição certa. Ou seja, você poderia estar exercendo um 3º mandato, mas você optou por ser candidato ao cargo de vice-prefeito, que acabou não obtendo o êxito que você esperava. Isso já tem 3 anos passadas as eleições, né? Ou seja, você já teve tempo de se distanciar do fato, né? Eu tenho certeza que você já refletiu bastante sobre essas suas decisões. Aí eu pergunto, passado 3 anos, você se arrepende de repente de não ter sido candidato a vereador? Você sente saudade do banco do Legislativo? Como é que está a sua cabeça 3 anos depois, falando, puxa vida, eu podia estar lá, mas eu não quis. Para mim, você seria reeleito. Os bancos de aposta da cidade, que você sabe que existe aí, além das pesquisas, me avaliavam como o vereador com as melhores chances de ganhar a eleição, né? O mais bem avaliado, digamos assim. Não significa que o mais bem avaliado seja o mais votado. Há uma diferença nesse sentido, né? Mas eu tinha uma excelente avaliação e muito provavelmente seria reeleito. Mas eu fiz uma opção. Não me arrependo absolutamente da opção que fiz. Eu vim como candidato a vice e depois, a gente ainda não teve oportunidade, acho, de falar sobre isso, eu fiz uma segunda opção mais adiante, que foi a de não concorrer a deputado estadual. Isso nós não falamos mesmo. Não falamos. Que eu até fiz uma opção que você não veio porque... Por uma questão ética. Quer dizer, a gente tem que ter, na vida da gente, princípios e valores, né? A política tem que estar a serviço de uma causa, a serviço da população, a serviço do interesse público, não pode estar a serviço daquela pessoa. Você pode ter talento, a gente estava falando aqui do talento esportivo, Pelé, um grande talento, cada um tem um talento. Eu acho que eu tenho algum talento para o debate político, para a participação política. Eu estou me oferecendo isso de forma modesta, né? Eu não quero aqui estar me vangloriando, mas eu acho que eu exerci um bom mandato, tenho um reconhecimento público, mas eu compreendi que eu precisava dar um passo adiante, eu podia trazer uma outra contribuição e vim como candidato a vice. Muita gente disse, você devia ter vindo como candidato a prefeito e não a vice-prefeito, mas isso é uma conjuntura, aquilo foi um momento. Depois, num segundo instante, eu tomei uma outra decisão. As pessoas queriam que eu viesse candidato a deputado estadual e eu optei a não vir. E explico por quê. Por uma questão também de princípios e valores. Nós tínhamos um candidato no partido. Ele já era deputado estadual. Se eu viesse candidato a deputado, eu estaria tentando fazer uma disputa no mesmo campo político, né? Eu estaria, de certa forma, me promovendo como candidato para ficar à vista de todo mundo, ser lembrado, aquela história de que você precisa estar atuando na política, disputando o cargo para ser lembrado. Eu não penso assim, né? Não fiz a minha carreira política dessa forma e preferi não concorrer para que a gente pudesse ter a garantia de que teríamos um deputado estadual eleito. Infelizmente, ele não se reelegeu, mas eu cumpri o meu papel ético, né, de não fazer essa disputa com ele. Foi o Anderson Nogueira. Sei. E até falei para ele, Anderson, eu tenho o desejo de futuramente lançar uma candidatura a prefeito. Gostaria de que você soubesse disso, porque eu acho que a gente não pode ficar disputando no mesmo campo. Nós podemos ter deputado estadual em Friburgo, deputado federal em Friburgo e podemos ter um prefeito, né? Nós podemos ter essa conjuntura construída dessa forma se a gente for respeitando esses espaços e construindo de forma coletiva, sem vaidade, né? Sou eu. Então eu abri mão e apoiei ele. E agora tem um outro cenário, né? Agora eu estou me colocando na condição de pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Tenho conversado com muita gente a respeito disso, tenho uma aceitação muito interessante por parte da população, tenho uma expectativa de mudança. Né? Agora a gente vai ter disputa na cidade. Mas não bate nenhuma saudade dos bancos lá, não? Eu não sei se você assiste a Câmara Municipal, até porque não tem tido, não tem tido as sessões. É mais difícil para mim assistir pela internet. Mas a saudade bate às vezes? Vez ou outra eu fui lá para acompanhar nos debates mais acirrados. Eu fui lá, converso com colegas vereadores, me ofereci para ajudar em temas da qual eu pudesse de alguma forma colaborar na construção de teses ou de projetos. Eu não me ausentei. Eu me afastei, né, em razão de não ter concorrido, mas não me afastei totalmente. Me mantive, de certa forma, presente. Tanto que muita gente ainda me considera vereador, passa por mim na rua, fala, ô vereador, ou acha que eu estou exercendo o mandato, porque também não deixei de ter atividade política. A atividade política é a atividade do cidadão.
todos nós devemos ter atividade política, não é só atividade político-partidária ou político-eleitoral. Dialogar com o prefeito, cobrar políticas públicas, fiscalizar, ver os problemas, de certa forma, acolher as questões que estão, assim, chamando a atenção da população, que são mais gritantes, e trazer para o debate público, né? A gente que exerce um mandato é uma figura pública, tem mais facilidade de fazer isso. Claro. E eu procuro fazer dessa forma. Você já fez sinal? Então a gente vai para um rápido intervalo. No retorno continuaremos a nossa conversa com o Claudio Damião. Ele já começou a falar e falou algo interessante que eu acho que é importante. Porque eu mesmo pensei que ele seria candidato a deputado estadual. Ele nunca disse que seria. Tanto é que na época das eleições de 2018 eu trouxe aqui todos aqueles que eu sabia que eram pré-candidatos a deputado estadual, procurei trazer no programa. Eu nem falei nada porque a informação que eu tive é que ele não seria candidato. E achei que a razão que ele colocou aqui, eu penso que é assim que tem que ser. Ele respeitou uma pessoa do partido dele, que foi o Anderson Nogueira, que já era deputado. A gente fala muito em ética hoje, mas temos que não adianta falar, nós somos o que nós fazemos, é o exemplo que conta. Isso pode estar certo. A mim, pelo menos, eu fiquei satisfeito. Nunca lhe perguntei nada e você me deu agora uma informação que me agrada bastante a sua resposta. E eu acredito que também agrade a vocês. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Pode abrir o sorriso. A promoção Estoura Balão está de volta nas Óticas Precisão. Compre seus óculos de grau, estoure o seu balão e ganhe prêmios ou descontos de até 40%. Óticas Precisão. No Friburgo Shopping tem moda feminina, masculina, juvenil e infantil, decoração, entretenimento, restaurantes, estacionamento, telefonias e muito mais. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Claudio Damião. E agora, Claudio, vamos lá. Esses 8 anos de mandato também, já na distância do tempo, você diria que foram 8 anos de acertos ou mudaria alguma coisa? Você já deixou claro que não pretende voltar à Casa Legislativa, pelo menos na próxima eleição, quando você já se coloca como pré-candidato a prefeito. Mas aqueles 8 anos, você acredita que foram 8 anos de acerto ou você acredita que hoje você, digamos, daria uma mudança um pouco no seu mandato? Modesto, é uma pergunta complexa, né? Pode parecer simples, mas não é. Eu sei que não é não. Você nos coloca numa situação... Eu acho que eu fiz o melhor que pude, me esforcei muito. Evidente que se pudesse voltar e acertar alguma coisa, eu tentaria acertar. Algumas pessoas tentaram vender a imagem de que eu não dialogava. Não é verdade, eu dialogava muito, eu tentava de todas as formas. Eu procurava evitar de votar contra, tentando construir um outro caminho para favorecer o diálogo e a construção de um projeto melhor. Mas a oposição, eu era parte da oposição, era minoritária. A gente muitas vezes não conseguia ter força
para evitar a aprovação de projetos ruins. E não me restava outra coisa senão votar contra. Quando a gente conseguia a compreensão da outra base, né, a base do governo ali, os vereadores da base do governo, em modificar o projeto, em construir alternativa, a gente votava favorável. Alguns projetos dos prefeitos dos quais eu participei, né, naquele período como vereador, eu votei em diversos projetos favoravelmente. Agora, tinham projetos que eram horrorosos, não tinha condição de votar favoravelmente e não tinha condição nem de fazer emenda a eles. E aí eu me posicionava e a gente tinha uma liderança ali nesse debate, né, junto com outros colegas, no sentido de esclarecer a opinião pública da nossa posição contrária àquele projeto. E assim procedi. Então, nesse aspecto, eu não tenho arrependimento nenhum. Né? Absolutamente nenhum. E não tenho arrependimento, por exemplo, também de não ter aceito o cargo de governo, de não ter feito parte de mesa diretora. Eu cumpri um papel de absoluta isenção, até para eu poder fazer a crítica naquilo que tinha que fazer a crítica. Eu não usei carro da Câmara, não usei gasolina da Câmara, não me excedi em gasto nenhum de dentro do gabinete. Tive uma atitude absolutamente ética e respeitosa com todos os colegas, mas fiz enfrentamentos duros. Imagina, eu estou aqui de frente para as câmeras, mas antigamente a gente não podia sequer fotografar uma sessão da Câmara, filmar uma sessão da Câmara, e eu enfrentei isso e hoje qualquer cidadão que entra na Câmara tem a possibilidade de entrar, fotografar e filmar a sessão. Ela é pública, claro, mas antigamente não podia. E algumas pessoas disseram, mas você está sendo radical, você está... Era necessário uma radicalidade para romper um vício que estava instaurado. A mesma coisa, emprego de família, de parente. Eu me bati contra o tempo todo essa prática. Não ter adesivo nos carros da Câmara para poder o cidadão que paga a conta saber para onde aquele carro estava indo. E foram inúmeras as denúncias de uso indevido de veículo. Eu nunca usei, até para poder dar exemplo e poder cobrar. Então, nesse sentido, eu acho que eu não me excedi, eu acho que eu não errei, demonstrei aquilo que a população queria, por isso eu acho que eu sou muito respeitado. Mas é evidente que pode ter alguma coisa ao longo do tempo que a gente pudesse ter um outro tipo de visão, não rompendo com a minha postura ética, né? Talvez ter mais paciência com os colegas que tinham dificuldade com relação à compreensão da própria política. Porque muitas vezes, cá para nós, a Câmara tem hora que é rasa, né? Tem hora que ela é muito rasa, tem hora que não parece que ela está ali representando os interesses da população. E nesse quesito eu era muito duro. Eu conheço que era muito duro muitas vezes com os colegas. Eu brigava no bom sentido, né, de chamar a atenção, de requerer uma postura correta e coerente. Quando a gente não falava isso durante a sessão, porque para não ser ofensivo, os bastidores falavam, pô, não é possível que você tenha uma posição dessa natureza. Muitas vezes o cara chegava lá, não, porque eu sou cristão, mas na hora da votação era o anticristão. Então, assim, eu procurei manter a minha linha, manter a minha conduta e fazer o convencimento político com relação às posturas que a Câmara adotava. Mas, nesse sentido, o prefeito tem muito mais poder. Ele oferece cargo, ele oferece vantagem. Se a gente for pegar agora, por exemplo, tem vários vereadores saindo da base do governo. Esse é um ritual de, quando se aproxima a eleição, o fim do mandato do prefeito, naturalmente começa a ter essas rupturas, né, de vereadores rompendo com o governo. É uma prática que eu acho que não é muito ética, né? Se você entrou na base de governo, acho que você tem que ir até o final. Não é isso? Você não está apoiando aquela política. Então, esses confrontos com os colegas eu tinha. Mas respeitoso, hoje me dou muito bem com todo mundo, falo com todo mundo, mas temos divergências nos campos políticos e ideológicos, né? Você falou 3 coisas aí que eu também... Primeiro, eu já disse aqui várias vezes, nos tempos hoje de tecnologia, de smartphone, de todo mundo... Eu lamento profundamente a pouca transparência do site da Câmara Municipal. É difícil você consultar, a informação está lá que querem mostrar, não é que você quer ver. É um site ruim, como também é da Prefeitura, não entendo. Não sei qual é a razão. Tem alguma coisa para esconder? Mas são sites ruins de você buscar. Modesto, só um parêntese. O da Câmara, eu como vereador, fiz uma resolução para melhorar a transparência da Câmara com a sociedade. Infelizmente, não consegui fazer aprovar. Fiquei lá durante o mandato tentando o tempo todo e nunca era aceita a resolução. Quer dizer, se você não quer ser transparente, eu não vejo o problema do cidadão saber quanto ganha o assessor, quanto ganha o vereador, quantos carros tem, a placa do carro. Isso tudo tem que estar lá na página da Prefeitura, aliás, da Câmara. Com relação à Prefeitura, eu fiz várias leis de transparência para além das leis existentes, que são as leis federais. E foi uma dificuldade para implementar. Eu tive que entrar no Ministério Público para conseguir fazer com que as leis fossem cumpridas. Hoje a página ainda é melhor por conta de algumas ações que a gente executou. Mas está muito aquém. Você quer saber um salário
lá da Câmara mesmo, é difícil achar. É difícil. Você não consegue saber quanto ganha a aposentadoria, que se fala aí que é um valor alto. É complicado. Com relação aos carros, eu não consigo entender como é que um carro público não é identificado. Tem que identificar. Tem que identificar, a gente tem que saber. A gente tem que saber. Seja da prefeitura, Não seja da importa de Câmara, quem seja de qualquer órgão. É um órgão público. Você tem direito de... o seu carro, no carro da gente, a gente tem que botar uma placa lá que identifica. Por que o... mas o carro da prefeitura também tem uma placa. Não interessa, tem que estar escrito Prefeitura Municipal, tem que estar escrito Câmara Municipal. Isso também. E com relação ao nepotismo, esse aí, pelo menos o que a gente vê hoje, pelo menos está mais difícil. Então, mas na época tinha dificuldades, ainda havia. Agora está mais difícil, mas não... Tanto que eu fiz a lei e não consegui aprovar. Não cabe. Arquivaram a lei. Tem coisas que realmente me incomodam muito, porque só esconde as coisas que não está sendo transparente. Para mim, de certa forma... As relações públicas, a gente tem que começar a entender o seguinte: a prefeitura é uma estrutura pública, a Câmara é uma estrutura pública. Você tem que respeitar o vereador, você tem que respeitar o prefeito como figuras públicas, eleitas, escolhidas. Como ser humano. Como ser humano e tudo mais. Mas na função pública, o conhecimento tem que ser dado à sociedade, porque é um serviço que está sendo prestado. Ela tem o direito de saber. Está sendo pago por nós. Você falou há pouco que continua em atividade. De que forma você vem atuando? Sem mandato, como você mesmo já disse, fica mais difícil, mas você vem atuando, quem sabe. Como é que você montou? O que você anda fazendo? Olha, eu me movimento, participo das atividades na cidade, dos debates políticos. Você vai reuniões, enfim. Mas nós constituímos também um fórum chamado Movimento Nova Friburgo 200 anos para quem? Que questionava a forma como estava sendo elaborado o bicentenário do município, né? O que a gente estava pensando com o bicentenário? Eu acho que a gente tinha que, o prefeito, se eu fosse o prefeito naquela ocasião, eu tinha que estar projetando alguma coisa para 20, 30, 40 anos. Infelizmente, nós não vimos isso, sabe, Modesto? É um processo de atraso que a gente está vivendo. Quando você não projeta nada, você não constrói uma ponte, você deixa para o passado, né, aliás, você deixa para o futuro questões que podiam já estar sendo resolvidas agora. E você faria alguma coisa que alguém que assumisse adiante daria continuidade. Se você perguntar qual o projeto dos 200 anos, não tem nada. Além do desfile cívico que foi apresentado ali na Alberto Browne, inclusive com barreiras para o público não chegar perto do palanque do prefeito, nada mais restou. Eu não estou dizendo que a festa não foi bonita, não é nesse sentido que eu estou me referindo. Mas eu digo assim, se a gente quer um desenvolvimento social, econômico, cultural do município, era preciso projetar alguma coisa. O prefeito dizia, bom, o meu legado para os 200 anos vai ser um marco na saúde. Nós vamos resolver definitivamente os problemas da saúde, os gargalos existentes na saúde. Nós apresentamos alternativas para isso. Não implementou nada. Ele vai queimar 26 milhões dos recursos vindos da venda das ações da Energisa e não vai aplicar num projeto para o futuro, não vai dar uma sustentabilidade à cidade para dar uma segurança, né? De que nós possamos olhar para o Friburgo e dizer, bom, nós temos agora um patamar diferente. Nós estamos aqui no raso. Se nós pegássemos, por exemplo, a saúde, que é um grande gargalo, que é de difícil solução, mas tem que tentar buscar as soluções, e algumas são fáceis de resolver. Por exemplo, nós já podíamos ter instalado aqui um sistema eletrônico que conectasse toda a rede de saúde do município, maternidade, unidades básicas, posto de saúde. Eles podiam se comunicar. Se um paciente foi à UPA e ele for para o hospital, quando o médico puxar o prontuário, está na rede, está aí no computador. Quer dizer, outra coisa, isso é simples, isso não é nada tão absurdo. Isso nós conversamos há pouco menos de um mês com um convidado, não lembro o quê. Isso não dá para entender. Eu já venho propondo isso há muito tempo. O avanço tecnológico nosso, você está ainda com livro de... Vai na unidade aqui de olaria, você vai ficar pasmo. A dona Lucília, coitada, eu não sei como ela dá conta. É um balcão cheio de fichário que você perde, não sabe onde está o nome da pessoa. Outro absurdo. Isso aí eu só vejo como uma opção. Eu vou falar duas. Aí me perdoe quem está sentado na cadeira número 1. Isso é, de certa forma, um pouco de relaxamento ou de não querer dar informação. Eu vou mais longe, né? Eu já venho propondo isso há muito tempo, desde que eu estava na Câmara. É necessário que tenha um sistema informatizado na saúde, de controle
de todo o serviço de saúde. Em tanto verdade, de tem pessoal, que ter um sistema de controle em todo o serviço público. De todo o serviço. Mas a saúde é fundamental. Sim, mas aí você teria que ter também, e é necessário, e é possível fazer, um controle de todos os estoques de medicamentos, de insumos. Eu fico impressionado de ver que falta fralda. Tem hora que falta soro. Falta papel Tem hora que higiênico. falta morfina. Eu conversei com o médico, ele falou, Cláudio, isso é uma violência contra o ser humano. A morfina é para dor. E não ter morfina é um crime contra o ser humano. E faltou morfina, algumas vezes. Né? Roupa de cama, muitas vezes, velha, rasgada. O paciente tem que pedir ao familiar para ir na rua comprar o medicamento quando ele está internado numa rede pública. Não há controle do sistema de estoque. Isso favorece a corrupção. Claro. Isso favorece o desvio. Então, poderia ser o legado da saúde. Ou poderia ser o legado da educação. Nós temos escolas que estão paupérrimas, em estado de miséria, com telhado furado, caindo água dentro das salas. Tradicionalíssimo. Estive lá várias vezes, enviei ofício várias vezes, fiz várias tentativas. Eu estou falando da Décio Pena Muniz, que era uma escola de referência. De referência. Está aí, saindo com a fanfarra, visitando vários cantos do país. Quer dizer, leva o nome de Nova Friburgo. Então nós podemos melhorar. Então podia ter, nesse 200 anos, um legado, ou para a educação, ou para a saúde, ou para a cultura, ou uma obra de infraestrutura que atendesse a população de Friburgo. Não projetou nada, sabe, Modesto? Isso entristece. Onde você está sentado, em 2008, quando nós completamos 190 anos, foi na época de maio. Logo depois ele acabou sendo candidato a prefeito e venceu as eleições. Onde você está sentado, estavam sentados aí o doutor Heródoto e o Girlan. Eu perguntei, doutor Heródoto, daqui a 10 anos são 200 anos, o que o senhor acha que é importante? Ele falou, Modesto. Ele falou, não, a gente tem aí para mostrar se quiser. Olha, festa todo mundo acha que tem que fazer, mas o mais importante seria deixar uma marca na cidade, com alguma coisa que a população daqui a 50 anos fala, puxa vida, isso aqui foi o presente que nós recebemos nos 200 anos. E quando naquele dia 16 de maio, até a minha entidade que eu faço parte, nós passamos no Alberto Brown, eu passei pensando nisso, falei, olha, vai acabar o desfile e não ficou nada. Eu sei que no meio do caminho nós tivemos uma tragédia climática, nós tivemos um mandato que você fez parte na Câmara de 3 prefeitos em 4 anos, que isso não ajuda em nada, mas realmente, se você perguntar aqui há 10 anos a algum friburguense qual foi a marca dos 200 anos, uma festa no 16 de maio acabou. Então, na hora do intervalo, não. Então, a gente vai para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos. A gente descobre logo cedo, bem cedo, que nascemos para isso. A gente cresce e junto cresce a paixão, que vai virando amor e muda a nossa vida. A gente é assim, apaixonado em proteger a vida, mesmo de quem desde cedo descobre que é preciso amor para viver. Isso é ser médico. Uma homenagem Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Estamos retornando, conversando com o Cláudio. Cláudio, vamos agora a uma coisa, nós temos que entrar na eleição de 2020, mas rapidamente, de alguma forma você tem acompanhado o trabalho dos atuais vereadores, dá para você fazer uma análise da atual Câmara, ou você acha que não convém? É ruim fazer comparações, uma vez que eu fui vereador, né? É muito complexo isso. É uma luta, né? É difícil. O prefeito faz maioria, a oposição muitas vezes tem dificuldade de se colocar, né? Foi feita uma CPI e eu não sei ainda dos resultados dela, ficou muito visível a manipulação do governo, né? Eu fiz duas, né? Eu fiz uma que enfrentou naquele período da tragédia, desvios de toda a ordem com as pessoas ainda insepultas, uma vergonha para Nova Friburgo. Depois eu fiz a da saúde.
que foi também a demonstração de que havia muito desvio de recursos na saúde, e a gente continua enfrentando esse problema. A que foi feita agora trata da Global, que é uma empresa, né, que estava sendo investigada, e na área de alimentação. Então, é preciso corrigir esse rumo. As coisas têm que ser mais transparentes, mais eficientes, e nesse aspecto, um grupo de vereadores estava atuando e fazendo o seu papel. Muitas vezes as denúncias precisam vir balizadas também, né? Não adianta a gente só ir para a tribuna e falar, de ter ouvido dizer. É importante, como você no início do programa estava falando. Tem que ter muito cuidado com a verdade. Eu nunca sofri nenhum tipo de processo nem nada, porque eu ia buscar primeiro a pesquisa, me aprofundava e depois apresentava a denúncia naquilo que eu achava que era pertinente, até porque o papel do vereador é esse mesmo, é de fiscalizar. Esse é o principal papel. Mas para você fiscalizar, você também não pode ser antiético, né? De fazer uma acusação leviana. Você tem que ter o cuidado. Esse vídeo que eu vi, eu lamento que foi feito isso. Você vê que isso é uma coisa que saiu de uma verdade, mas foi distorcida de uma forma que tira totalmente do contexto. É mais ou menos aquela história do Macron que falou da Amazônia e pegou uma foto de 15 anos atrás. Isso não é ético, né? Não está correspondendo à verdade. Mas vamos lá. Você está falando, a Câmara, você disse que tem lá a sua dificuldade. E Renato Bravo, seus 3 anos de governo? Pífio, né? Pífio, lamentável. Mas eu não colocaria só o Renato nessa situação, né? A gente tem vivido de 3 legislaturas para cá, né, de 3 mandatos de prefeito para cá, uma situação catastrófica, né? O doutor Aldo sofreu aquele acidente, naquele período nós tivemos mais 2 prefeitos, né? Um que foi tirado e o outro que ingressou, que era o presidente da Câmara. Isso, de certa forma, gera um problema de gestão, porque não há uma continuidade, né? Isso também rompe um projeto, porque o titular acabou saindo, né, com a perspectiva que ele tinha, com aquilo que ele apresentou para a sociedade que fez ele ganhar a eleição. E a gente vem descendo ladeira abaixo, né? A gestão do Rogério, na ocasião, foi considerada o pior prefeito de Friburgo. Mas ele conseguiu passar o bastão para o Renato, que superou. Hoje as pessoas ainda falam assim, puxa, esse ainda é pior que o anterior. Isso é muito ruim. O prefeito sofrer crítica é natural, qualquer um. Se você fosse prefeito, ia sofrer crítica. Claro. Se eu for eleito prefeito em qualquer momento, vou sofrer crítica. Quem está vendo a gente vai falar, estão falando alguma coisa, isso é da natureza humana. É da natureza humana, mas o problema é que a crítica que eles estão sofrendo, elas vêm balizadas em pesquisas de opinião de que realmente são governos muito fracos, que não estão atendendo aquilo que é a maior demanda da sociedade. Olhar pela cidade num contexto mais geral. Eu saí de férias agora, uns 20 dias, e fui viajar. E fiquei observando muito as cidades para onde eu fui. Limpas, bem cuidadas, praças floridas, arborizadas, calçadas bem cuidadas. Caramba, isso não é tão complicado de se fazer, mas nem isso a gente está dando conta. A cidade está feia, está mal cuidada, está suja. Placas enormes enfeiando a cidade. O setor comercial precisa ter esse cuidado, esse amor à cidade, ele tem que partir de todo mundo. Então esse zelo, diminui o tamanho da placa, já não vai ter tanta poluição visual. Isso não vai fazer vender mais porque fez uma placa de 5 metros. Né? Mas demonstra que tem um amor à cidade na medida em que respeita o próprio cidadão que entra numa cidade e não tem essa poluição visual. Caixas na rua, lixo colocado fora de hora. Olha, é um conjunto de problemas. Motocicleta barulhenta que inferniza a vida dos doentes, dos idosos. Outro dia um sujeito falou comigo que ele usa aparelho para surdez, ele sofre, porque quando passa uma motocicleta barulhenta, quase que arrebenta os tímpanos dele. Então isso é uma questão de educação. Nós estamos perdendo a nossa relação de educação com o próximo, com a cidade. Na verdade, nós estamos perdendo o respeito mesmo. Pois é, então se nós amamos essa cidade, nós temos que nos dedicar a ela. E esse papel cabe principalmente à liderança. Claro. A liderança. O prefeito tem que dar um exemplo, sabe? Andar na rua, você não vê o prefeito andando na rua. Começam a surgir pessoas que se dizem candidatas, que nunca foram ao Hospital Raul Sertã, nunca andaram de ônibus, nunca foram visitar uma creche ou uma escola, não sabem a realidade das comunidades periféricas do município. É preciso andar, sabe? É por isso que eu me mexo. Eu fui num lugar um dia, como vereador, a senhora falou assim, olha, eu moro aqui há 30 anos, nunca veio um vereador, o senhor é o primeiro que aparece aqui. Eu estava lá. Então nós temos que nos movimentar. Não dá para conhecer o município inteiro, mas tem que conhecer pelo menos a maior parte do município, saber pelo menos dos problemas reais, ouvir a sociedade, sabe? Sentir a dor do outro, está faltando empatia. Isso aí eu acho que é a palavra-chave, empatia. Infelizmente a gente está cada vez nós temos raivas que ainda me anima. Hoje mesmo eu vou fazer um pagamento numa administradora de imóveis. Na hora de fazer o pagamento, fiz o pagamento em dinheiro.
Ela virou para mim, senhor, o senhor está me dando R$100 a mais. Então, eu acredito na humanidade por esses atos. Mas, de um modo geral, nós estamos perdendo muito esse respeito. Agora, vamos falar de algo fundamental que você já começou a falar aí. Até eu estava conversando, né, com você por telefone, quando eu te convidei, que as esquinas fofoqueiras já te lançam como candidato a prefeito. Você já deixou claro que pretende mesmo. Fala um pouquinho mais dessa pretensão sua, se você já está montando, digamos, grupo de apoio, qual é o partido que você está, se você pensa em mudar, até porque na mudança da legislação eleitoral, né, antigamente era 1 ano obrigatório o domicílio, agora são só 6 meses, ou seja, foi dada essa colher de chá de se esperar até abril, né? Como é que está você? Eu acho que as pessoas têm que entender que quanto mais você fica pulando de partido, é falta, inclusive, de personalidade. Você tem que escolher, igual o time de futebol, você não deixa de ser Flamengo para ser Botafogo, Vasco ou Fluminense. Você está naquele time porque você gosta do time. Você não muda de escola de samba, dificilmente você muda de religião, e as pessoas mudam de partido como se trocassem de roupa, né? Então eu não tenho essa prática. Por outro lado, eu sou um pouco metódico com as coisas. As pessoas exigem e cobram. Eu acho errado você ser vereador e largar o mandato no meio do caminho para ser candidato a outra coisa, deputado, prefeito. Eu também acho. Então eu cumpri o meu papel. Exerci meus 2 mandatos de vereador e só aí vim a ser candidato. Depois de eu ter exercido o meu primeiro mandato completo de vereador, é que eu vim candidato a deputado. Depois é que eu vim candidato a vice-prefeito e deixei de ser candidato à Câmara, tendo todas as chances de me reeleger. Poderia ter sido candidato a deputado estadual agora na última eleição e não vim por uma questão de compromisso ético, para que a gente não perdesse o candidato que a gente tinha, que infelizmente não se reelegeu. E agora, cumprido todas essas etapas, não estando largando nada no meio do caminho, sou um pré-candidato a prefeito em Nova Friburgo. Tenho recebido diversas manifestações de apoio nesse sentido, estímulos para que de fato eu venha. Então eu estou trabalhando nesse sentido. Mas você pretende se manter no mesmo partido? Sim, sim. No mesmo partido. Primeiro, não tem ninguém preso, ninguém investigado, ninguém condenado, ninguém sob suspeita. Né? Alguém fala para mim assim... Você está no PSOL, é isso? Estou no PSOL. Aí tem gente que fala assim, mas o seu partido... Eu falei, bom, qual o problema do meu partido? Se você me indicar um partido que você acha que eu devo ir, as pessoas não conseguem me indicar. Infelizmente, se você não consegue me indicar, A ou B é complicado. Pois é, você não consegue me indicar porque elas enxergam nos outros partidos problemas gravíssimos, né? Tem partido ligado à milícia, tem partido que tem uma meia dúzia de gente envolvida em esquemas de corrupção pesadíssimos e tem representação aqui no município. O próprio prefeito foi eleito num partido que tem a maior quantidade de gente presa, condenada e investigada no país, que é o Partido Progressista. E ninguém perguntou qual era o partido dele, mas elegeu ele. Né? A eleição municipal, ela sai um pouco desse viés, porque a gente acaba, muitas vezes, indo para a pessoa mesmo. Né? Então, e nisso que eu estou te dizendo, as pessoas têm esse estímulo com relação a mim, me incentivam, sabe? Olha, eu vou te falar, tem pessoas da base social diversa. A população mais pobre vem falar comigo, as pessoas mais remediadas, comerciante, empresário, pequeno empresário, confeccionista, tem uma gama de pessoas que estão acreditando que é possível a gente sonhar junto, que não dá mais, Modesto. A cidade está indo para o ralo, está indo para o fundo do poço, a gente tem que tentar, não tem um projeto. Eu acho que é principal, a gente tem votado muito em fulano para não eleger Beltrano. A gente tem que começar a pensar em votar em Beltrano porque a gente considera que ele é o melhor. Se a gente continuar votando na base do vou votar nesse para aquele não ser, que aconteceu muito em 2016, eu penso que a gente tem que reverter esse processo. Eu quero votar em fulano porque considero que ele é o melhor candidato. Aí ajuda. Sim. Agora, você está falando algo aí, eu tenho uma listinha própria. Você é o 20º nome nela. 20 pessoas já me disseram ao longo dos últimos 2 anos, a grande maioria sentada onde você está, que tem intenção de se candidatar a prefeito. Eu não imagino 20 pessoas se candidatando, porque é muita gente. Certamente que não. A gente no final deve ter o que normalmente se tem. Como é que você viu, o que você acha que está estimulando tanta gente? E algumas pessoas que eu não imaginava que ela dissesse isso. Não porque ela não possa ser. Pode, todo mundo tem o direito. Desde que você cumpra o que a legislação determina, você pode ser. Mas eu estou falando pelo conhecimento, digamos, da política. Apesar que, onde você está sentado, em maio de 2018, esteve sentado o juiz Wilson Witzel.
Sim, eu lembro. Na época eu trouxe aqui. Acho que ele veio 2 vezes aqui. No meu programa veio uma vez. Foi uma vez? E veio em maio. Quando ninguém sabia quem ele era. Eu o trouxe porque eu achei, atendendo a um pedido até do Sérgio Lobac, mas também porque eu achei inusitado uma pessoa largar um emprego de juiz que paga federal, bem, para ser candidato a prefeito se ninguém conhecia o homem. A governador. Pois é. Então, todo mundo tem direito de sonhar. Sim. O Wilson Vitor deixou isso muito claro. Eu lembro que no dia que ele estava aí, onde você está, colega nosso estava aqui, pô, Modesto, esse camarada... Um absoluto desconhecido. Esse cara não vai a lugar nenhum. Aí depois ele falou, que meia língua. Mas como é que você imagina que esse quadro vai ficar... Por que tem tanta gente querendo? Mas, Modesto, isso não é novo. Todo período eleitoral tem um grupo enorme de pessoas que depois vai, ao meio do caminho, vai caindo e vai definindo de fato o que quer. Ou é candidato a vereador, ou é um pretenso candidato a deputado, ou está se lançando para poder aparecer o nome na mídia, ou para se manter com visibilidade. Não estou aqui criticando, não, é direito de todo mundo. Eu acho que podia ter até 50. Quanto mais gente estiver se colocando na vida pública, melhor. Aí a população tem um jeito de passar a peneira para ver de fato quem é melhor, que representa os seus interesses. Agora, eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, um comportamento ético. A população precisa estar muito atenta ao que vem acontecendo, escolher com critério e com rigor, né? Não aceitar esquema de troca de voto por favor político, por promessas que não vão ser realizadas. A gente tem que apresentar projeto, e projeto viável, né? Para que a gente possa alimentar um sonho que se realize. Senão vira pesadelo, nós estamos vivendo pesadelo. Eu acho que chega de pesadelo, né? Essa semana eu estava olhando lá no jornal um edital, o prefeito vai gastar 1.200.000 com uma empresa de publicidade para fazer o marketing do governo. Gente, está faltando um ano, isso fica parecendo até campanha eleitoral, né, antecipada. Está faltando um ano para a eleição. Ele não falou comigo que ele é candidato, não. Sim, mas todo mundo diz que ele vai ser, né? Mas isso é um absurdo, 1.200.000 faltando coisas no hospital, 1.200.000 e às vezes falta merenda na escola, quando não falta papel, quando não falta, você mesmo disse, papel higiênico. Isso eu sei. O básico do básico, 1.200.000. Vai desapropriar um terreno, 5.800.000 no suspiro. Tem um projeto para aquilo? Existe um projeto? A gente conhece, foi debatido com a sociedade? É a prioridade do município? Se eu fosse o prefeito, eu ia investir esse dinheiro na saúde. Eu faria esse projeto de informatização da rede pública de saúde do município. Seria um ganho muito grande para a gente. É evidente, porque você ganha em qualidade, você ganha em escala, você diminui as filas, você tira aquele vereador que fura a fila para fazer o atendimento e deixar o outro lá na ponta morrer, porque ele tem o poder de entrar dentro do hospital e botar o paciente dele na frente. Isso é uma barbaridade. Agora, se você tem isso informatizado, acaba. Talvez eu não foi informatizado até hoje por causa disso mesmo que você falou. Favorece esse esquema, porque na hora que você, como diz o, na hora que você passa água sanitária, as coisas aparecem melhor. A gente está chegando ao final. Sobre tudo. Claro, a gente está chegando já ao final. Quanto falta? 2 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez o Marconinho e o Jacques estão aqui comigo. Claro, agradecer você, Cláudio. Certamente, se a gente estiver sentadinho aqui, se você for candidato, a gente vai falar antes aí. Vamos ver, já estou quase 18 anos aqui, mas a gente nunca sabe até quando fica, né? A vida tem muito dessas coisas. Mas você é o 29º da minha lista. Do prefeito eu não sei se ele é candidato, porque eu não consigo falar com ele. Não, mas ninguém consegue. Eu não consigo falar com ele. Ele esteve aqui sentado onde você está 15 dias antes do mandato. Ele falou, Modesto, toda vez que você quiser, nesse ponto eu tiro o chapéu para o Rogério Cabral. O Rogério Cabral ligava, ele vinha, o Rogério Cabral se expunha. É verdade. O Renato Bravo, parece que botaram ele dentro de uma cristaleira, ninguém vê esse homem andando na rua, no meio de comunicação. E não recebe ninguém. E é uma pessoa, se você conversar com ele, é uma pessoa afável. É uma pessoa que tem uma conversa bem. Eu não entendi até hoje por que botaram ele dentro da cristaleira, ou ele quis entrar, né? Não sei, né? Eu faço parte da uma entidade e ele já foi lá umas 3 vezes, mas é assim, ele entra correndo e sai correndo. Eu não gostaria de conversar com ele, para saber se ele também é pré-candidato a prefeito, como dizem que é, né? Você falou uma coisa aí que a gente tem que ficar esperto, né? É sempre assim, se você tem um governo que não é bem avaliado, a gente sabe que o governo Renato Bravo não está sendo bem avaliado, vai chegando perto das eleições, né? Tem aquela turma que ficou 3 anos, aí começa a voar todo mundo fora, né? Eu não quero usar um... Eu sei o que você ia dizer. Eu não quero usar, né? Eu não quero usar a história do barco, não, porque acho que é pesado demais. Mas hoje eu falei com um amigo meu, que é ligado a um vereador, que falou isso. Falar, sinceramente, pode enganar quem não acompanha a política. Agora, esse negócio de ficar 3 anos acompanhando o prefeito, no último ano, mudar de lados,
A mim, pelo menos, não me engana, não. É por isso que eu passei pela Câmara com absoluta liberdade e tranquilidade. Não devo isso para prefeito nenhum, eu devo à população que me elegeu. Bem, Carlos, estamos saindo. A sua telinha para despedida. Modesto, te agradecer muito essa oportunidade da gente estar falando do município, da política, né, e dos nossos projetos. E só para dizer também para você, além desse movimento político, eu estou preparando um livro de poesia, o meu segundo livro de poesia, que eu devo lançar no ano que vem. Vou relançar o primeiro esse ano, até agora ao mês que vem, eu devo relançar o primeiro livro que eu fiz, chamado Janelas do Tempo. Você me presenteou com Então, e estou com o segundo livro já praticamente preparado, com os poemas escolhidos, selecionados para fazer o lançamento. Então eu também, além de militar na política, um pouco na literatura. Me arrisco. Eu lembro que eu falei até do livro aqui no programa, que até comentei algumas poesias que você fez que eu achei interessante. E agradecer também ao público, né, que nos assiste. Hoje eu vou deixar como frase, porque é uma pessoa muito querida minha, deixou de fazer uma coisa, eu falei, por que você não fez isso? Ah, Modesto, eu não tenho tempo. Pois eu falei, pois a única coisa que todo mundo tem na vida é o tempo. Aí eu lembrei de uma frase que eu vi. Essa frase eu vi no escritório de um médico e na época eu anotei, eu achei interessante. Essa frase eu não sei quem é o autor, porque lá não apareceu, mas ela diz assim, abre aspas, nunca temos tempo. No entanto, tempo é tudo que temos. Nunca temos tempo. No entanto, o tempo é tudo que temos. Todo mundo, enquanto vive, tem 24 horas por dia. Isso é uma coisa que todo mundo tem. O pobre, o rico, o branco, o negro, o homem, a mulher, todo mundo tem 24 horas. Mas a gente tem mania de dizer que nunca tem tempo, já viu? E aí, quando a gente às vezes quer arranjar o tempo já se foi. Então fica isso na cabeça. O tempo é tudo que temos e aproveitemos o máximo possível. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.